Tem uma conversa muito interessante entre os irmãos Lino e Lucy. Eles são lá da turma do Charlie Brown, do Snoopy. Então, a irmã Lucy está acusando o seu irmão Lino de que ele jamais seria um médico. Ele queria muito ser médico e ela diz: olha, você jamais vai ser um médico porque você não ama a humanidade. E aí o Lino responde com uma frase que se tornou famosa: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. Todo mundo tem um pouquinho de Lino em si mesmo. Todos nós temos problema com pessoas, temos pessoas difíceis na nossa vida. As pessoas difíceis muitas vezes nos incomodam mais do que outros tipos de problema, por exemplo, problemas no trabalho. Muitos problemas no trabalho, na verdade, são problemas com pessoas difíceis. Pessoas difíceis às vezes nos machucam mais do que o trânsito, do que doença, do que dificuldades financeiras. Pessoas podem ser os maiores problemas, os problemas mais desafiadores que enfrentamos. Quer saber de uma coisa? A Bíblia nos ajuda a enfrentar e lidar com o tema das pessoas difíceis. Eu vou recorrer ao Salmo 54 nessa reflexão. Eu espero que você acompanhe, que você goste, que seja a bênção para a sua vida e que você também deixe o seu like aqui no canal da nossa igreja, se inscreva, mande seu comentário e compartilhe com bastante gente. O Salmo 54 é um salmo curtinho, tem apenas 7 versículos, eu tenho ele aqui na minha Bíblia, nós já vamos ler os primeiros versículos do salmo. Mas antes, a gente começa com o título, porque o título do salmo faz parte do seu conteúdo original, e aqui diz o seguinte: ao regente de coral, salmo de Davi sobre a ocasião em que os zifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Então nós temos aqui um lamento de Davi diante da opressão de pessoas difíceis. Esse é o sobrescrito do Salmo que nos apresenta o seu conteúdo. Como o Salmo de Davi, essa palavra salmo dá a ideia de uma instrução num formato de poesia, num formato para ser composto musicalmente. O autor é Davi e o tema é como lidar com uma situação bem específica. No caso, são conselhos específicos e práticos de como lidar com pessoas que são muito irritantes, tão irritantes quanto nós somos para os outros. O pano de fundo bíblico desse salmo é o capítulo 23 de 1 Samuel. O que está acontecendo ali? O primeiro rei de Israel, que tinha uma inveja doentia de Davi, ele está perseguindo Davi e ele quer matar Davi. Davi, temendo pela sua vida, em desespero, procura refúgio num lugar que lhe desse alguma segurança e ele vai parar lá no Monte Áquila, num deserto. É um local seguro, um local neutro, mas Davi não encontrou descanso ali. O relato de 1 Samuel 23 diz que Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Horessa, no monte Áquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Se você está olhando esse versículo e pensando, é isso que eu estou pensando? É isso que você está pensando. Os zifeus foram verdadeiros X9, como a molecada costuma dizer. Trairagem. Entregaram Davi, deram a localização dele para Saul, para que Saul voltasse a estar no seu encalço e a perseguição recomeçou. O texto vai dizer que Davi foge para outro deserto e logo ele se vê cercado pelos zifeus e pelos soldados de Davi. Agora, imagine aqui o seguinte: o Davi está exausto, sujo, faminto, com sede, totalmente desencorajado. Esmorecido, ele se joga em alguma sombra lá naquele deserto, naquela montanha, aquele lugar quente, talvez debaixo de um arbusto ou na sombra de uma rocha. E ele começa a expressar seus sentimentos num poema. E esse poema, ao mesmo tempo que é uma expressão do coração de Davi, da sua alma, é também um poema inspirado por Deus para mim e para você.
Davi busca a ajuda do Senhor, tendo que lidar com gente desse naipe, gente tão difícil, gente tão complicada, gente como você e eu também temos que lidar. Esse é o Salmo 54. E o versículo 1 vai nos dizer o seguinte: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Veja que o Salmo começa com um clamor pela ajuda de Deus. E há uma expressão repetida 2 vezes e que é enfatizada aqui nesses versículos, é a expressão ó Deus. Sabe o que significa isso? Davi está mostrando a ênfase total na dependência de Deus. Quando lidamos com pessoas difíceis, o ponto de partida é esse: Deus, eu quero depender totalmente do Senhor para lidar com essa pessoa complicada, seja ela do seu trabalho, seja seu cônjuge, seja seu filho, seja lá quem for. Se você não depender totalmente de Deus, você vai meter os pés pelas mãos, vai agir com base na sua própria sabedoria, na carne, e você vai ter reações e comportamentos que vão complicar tudo e agravar o problema. A grande lição aqui é o seguinte: tem uma pessoa causando dor? Em primeiro lugar, ore a Deus. Peça a Deus a força que você precisa. Peça a Deus a estabilidade que você precisa, o socorro de que você precisa. Peça a Deus que Ele te salve, que Ele faça justiça pelo poder que Ele tem. Geralmente, eu estou enfatizando isso porque a última coisa que fazemos é buscar a independência de Deus, a oração, a ajuda dele. O nosso instinto com gente chata, com gente ruim, com gente má, com gente que irrita a gente, o nosso instinto é logo de cara revidar, se afastar, tá aí os divórcios se multiplicando, reclamar da pessoa, criar ressentimento e por aí vai. Tudo isso vem antes. Só que Davi recorre à oração em primeiro lugar. E ele pede libertação e justiça com base em quê? Em Deus, no nome de Deus e no poder de Deus. Ele se baseia no Deus que é justo, ele se baseia no Deus que é poderoso. Por que é que Davi recorre na sua oração ao nome de Deus, que representa o seu caráter, a totalidade de quem ele é, e ao poder de Deus? Porque ele é o Todo-Poderoso. Olhe só, quando uma pessoa difícil nos aflige, nós ficamos pensando que ela tem poder ilimitado de ação. Nós amplificamos demais o poder de ação dessas pessoas, elas se tornam gigantes na nossa vida. Só que nós encontramos consolo na lembrança de que Deus é mais poderoso do que qualquer pessoa, qualquer coisa deste universo que possa nos atingir. O versículo 3 vai dizer o seguinte: pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Elas não se importam com Deus. De maneira bem objetiva e direta, no versículo 3, Davi faz 3 descrições dos seus inimigos. Primeiro, ele diz que são desconhecidos que atacam. A palavra desconhecidos aqui significa estranhos, a palavra da ideia de alguém espalhado, disperso, e se refere a quem? Aos moradores lá da região de Zif, onde estava o deserto, onde Davi estava escondido. Esses zifeus eram conhecidos apenas pelo local onde residiam. Eles eram de origem desconhecida. Os povos antigos, na cultura antiga, era muito importante se saber de quem eram descendentes. Por exemplo, os moabitas vinham de Moabe, os hebreus vinham de Abraão. Mas os zifeus eram de origem desconhecida, gente estranha, e Davi está refletindo no fato desses estranhos se darem ao trabalho de tomar partido como espiões e entregarem ele para Saul, numa disputa que não tinha nada a ver com eles, sem nenhum motivo aparente para traí-lo. É muito chato, muito ruim ser acusado falsamente, especialmente por uma pessoa estranha, uma pessoa que você nem imagina que poderia fazer mal a você. Mas outra palavra que Davi vai usar aqui é a palavra violentos no versículo 3. Pessoas violentas tentam me matar. Pior quando o inimigo é alguém em quem você confiava como amigo. Os violentos ou tiranos que Davi se refere aqui são Saul e seus soldados. Davi tinha servido Saul como músico,
como soldado, como companheiro, e ele agora se volta contra Davi junto com seus soldados, caçando Davi com a missão de trazer a cabeça dele num prato para o rei. A terceira coisa que Davi fala sobre essas pessoas difíceis é que eles não se importam com Deus. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Não era o Senhor quem movia aquelas pessoas. A motivação deles não era fazer a vontade de Deus. Eles não estavam nem aí para o Senhor. Tinham em vista apenas os seus próprios interesses, sem consideração nenhuma por aquilo que fosse certo ou aquilo que fosse errado. Pense nisso. Quando uma pessoa difícil pisa no seu calo, te ataca, mesmo que você esteja correta, você sabe, isso é como um coice de um cavalo. É muito difícil receber pessoalmente os ataques de alguém que se opõe a você, mas essa pessoa está se opondo a Deus. Então, quando isso acontece, lembre-se da fonte do problema. Essas pessoas não têm o Senhor como a motivação para fazer o que fazem. Elas não têm Deus diante dos olhos delas. Não é Deus quem está energizando os atos delas. O versículo 3 traz no finalzinho uma palavra hebraica que significa interlúdio. A palavra selá. É uma pausa no poema, uma pausa na canção, uma pausa para você remoer o que leu, considerar a sabedoria que foi comunicada e transmitida. Então, eu queria que você agora parasse e pensasse e talvez pegasse aí um caderninho ou o seu celular e fizesse algumas anotações. Pense em pelo menos uma pessoa difícil na sua vida. Pensou? Uma pessoa que te complica, que te incomoda, uma pessoa que te aborrece? Pense e anote aí ao lado o que ela faz objetivamente que prejudica você. Eu não sei, talvez seja o seu vizinho que te incomoda de alguma forma, ou o seu cônjuge que esteja sendo uma pedra no seu sapato, te chateando muito. Agora, além de escrever o nome da pessoa e o que ela tem feito contra você, descreva como você se sente sobre ela. Numa palavra ou duas, qual o impacto emocional que você está tendo? Você está se sentindo irritado, frustrado, ansioso, seja lá o que for, anote aí. E por fim, anote também no motivo pelo qual essa pessoa possa ter para ter esse comportamento. De forma objetiva, sem ficar criando teoria da conspiração ou paranoia. Por que essa pessoa está agindo assim? Isso aí é uma suposição que você vai fazer. E aí você pensa, o que é que essa pessoa pretende ganhar com esse comportamento? E aí você pode avaliar os motivos dessa pessoa. Você pode comparar com aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus. Será que essa pessoa está se apoiando em Deus? Será que o Senhor está aprovando as intenções dessa pessoa? Então, de repente, você está remoendo ressentimentos, pensando em dar um jeito numa pessoa difícil. Talvez até você já fez isso. É hora de você retomar o foco e entender que essa pessoa, na verdade, ela está na contramão de Deus. E esse é o problema real dela. E o seu foco é o que o versículo 1 e o versículo 2 dos Salmos nos apresentaram. Você se voltar para o Deus que é todo-poderoso, para o nome de Deus. E não volte sua atenção para essa pessoa difícil. É Deus quem vai te salvar. É Deus quem vai fazer justiça. Ele ouve oração. Ele ouve cada palavra que sai da sua boca. E sabe, talvez isso não resolva o problema em si. Talvez não mude essa pessoa difícil. Ela vai continuar do seu lado, ela vai continuar com você. Mas isso vai mudar você. Vai mexer no teu coração e vai te permitir ajustar o teu foco. Isso vai regular e harmonizar o seu estado emocional e o modo como você tem reagido a essa pessoa difícil. Tem um problema muito sério com pessoas que nos incomodam. É que nós nos tornamos prisioneiros delas. Sabe como? Pensando nelas o tempo todo, remoendo o que elas estão fazendo de errado, e nós ficamos azedos, pensando em tomar providência, resolver o problema, nos vingarmos. E essas pessoas, olha só, chegam a se tornar ídolos na nossa vida, porque a nossa atenção fica mais nelas do que em Deus. Eu queria convidar você a voltar a sua atenção para o nome de Deus, para o caráter de Deus e para o poder de Deus. Lembra-se do nosso personagem no início dessa reflexão? Ele disse, eu amo a humanidade, eu não suporto as pessoas. Querido, querida, não deixe que esse tipo de ressentimento controle você e envenene o teu coração. Talvez a pessoa que você não suporta seja sua própria esposa, marido, filho, pai ou mãe.
colega de trabalho, irmão na igreja. Decida hoje ter compaixão dessas pessoas difíceis. Elas não se importam com Deus. O que elas estão fazendo não vem de Deus. Peça ao Senhor ajuda para suportar essas pessoas, amar essas pessoas e que o seu foco esteja no Senhor e não nessas pessoas. E eu quero convidar você a olhar para mais algumas atitudes de Davi na próxima reflexão, no dia 9 de maio de 2023. Vamos continuar refletindo nos ensinos do Salmo 54 sobre como lidar com pessoas difíceis. Quero fazer uma oração com você, pedir ao Senhor direção, sabedoria e força para lidarmos com pessoas difíceis com inteligência e principalmente com o temor do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eu quero colocar todos nós que estamos fazendo esse estudo do Salmo 54 juntos, preocupados em saber como lidar com pessoas difíceis que fazem parte da nossa vida. Que a nossa primeira reação seja buscar o Senhor em oração, olhar para o teu caráter santo, olhar para o teu nome, olhar para o teu poder e ver que o Senhor está acima dessas pessoas. Que nós compreendamos, ó Deus, como essas pessoas estão, na verdade, deixando o Senhor de lado e estão buscando se vingar, estão buscando fazer o mal, estão nos traindo, mas, na verdade, essas pessoas precisam mesmo do Senhor, da sua misericórdia e da sua graça. E que nós não nos tornemos azedos, ressentidos, amargurados com essas pessoas, mas que continuemos olhando firmemente para o Senhor e para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É assim que nós oramos no nome bendito do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.